Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Tivemos um fim de semana politicamente muito agitado com a prisão do general Braga, que desempenhou papel importante no governo Bolsonaro. E é o primeiro general da categoria dele, 4 estrelas, que é preso na história do Brasil. Ele é acusado de dificultar, de interferir, de atrapalhar as investigações sobre o suposto golpe que teria sido, ou foi, não se sabe ainda exatamente, a investigação vai dizer, perpetrado por correligionários do presidente Bolsonaro. Procura-se também, existem talvez indícios, né? Existiriam talvez indícios possíveis de que Bolsonaro tenha chefiado essa tentativa de golpe. O golpe não ocorreu. Eu já vi muita gente tratando o fato como golpe, só que golpe não ocorreu. Talvez tenha ocorrido uma tentativa de golpe, mas ele não se consumou. Olha, aqui entre nós, se fosse golpe, era uma coisa, uma bobagem imensa, porque era um golpe aplicado por gente pouco inteligente. Não havia apoio no exterior, o apoio aqui dentro era mínimo, etc, etc, etc. A população brasileira, apesar dos pesares, apoia uma administração, uma gestão presidencial, uma república que seja democrática. Mas, bom, nós temos indiciados, é esse o ponto. Eles vão ser denunciados ou não pelo Ministério Público, o juiz deve aceitar, o tribunal, o STF deve aceitar ou não, depois vai haver os julgamentos com todas as perspicácias que os julgamentos demonstram, né? Até se lembra do julgamento da Lava Jato, que foi subindo de instância, chegou ao Supremo e depois o Supremo acabou anulando decisões que ele mesmo tinha aprovado, que tinham sido aprovadas nas várias instâncias da Justiça e que eram recheadas não só de indícios, como também de provas e confissões. E, no caso, devido a uma questão de foro, teria sido um erro começar pelo foro. Bom, não vou discutir quais são os erros, mas teria havido um erro formal e aí o processo foi anulado, o que faz com que os petistas dizem que o Lula foi inocentado e não foi inocentado coisice nenhuma. O processo foi anulado e tem uns resquícios de processo que recomeçam com a Odebrecht, etc., que recomeçam a ser julgados pela Justiça graças à decisão e coragem de alguns membros de juízes e do Ministério Público. Porque se há provas, mais que indícios, se há delações comprovadas, não se pode deixar esse fio desencapado. Deixa eu mostrar, então, algumas coisas do fim de semana. Claro que eu vou começar pela segunda-feira. Olha aqui. Este é o Estadão, claro. Alta do dólar chega a alimentos. Carne e cesta de Natal sobem 2 dígitos. Belo presente de Natal, quer ver? Preço no varejo dos 29 itens mais consumidos nesta época cresceu em média 9,54% em um ano.
Você vê que a escalada do dólar, essa história do dólar, não é uma coisa isolada. Ela tem influência na economia interna e acaba batendo até em quem nem sabe exatamente como funciona o câmbio, as camadas menos favorecidas e esclarecidas da população. A escalada do dólar e a consolidação da moeda americana acima de R$ 6 já provoca um impacto no preço de alimentos, em especial importados consumidos nas festas de fim de ano. O preço de frutas secas e frescas, azeite e bacalhau, por exemplo, subiu 10% na semana passada. Resultado, a ceia de Natal está quase 2 vezes mais cara em relação a 2023. Nos últimos 12 meses, até novembro, o preço no varejo dos 29 alimentos mais consumidos nessa época subiu 9,54%, segundo a FEComércio. A batata lidera o ranking de 30,82%. Apesar de as carnes não terem maior variação, 11,44%, a alta afeta o consumo. Chegando, você vê que a situação econômica na área fiscal confusa, indecisa do Brasil, leva a essas coisas. Resumo da ópera. Neste momento ainda, a economia apresenta alguns pontos positivos, mas a perspectiva do que começa a vir e deve prevalecer, se as coisas continuarem como estão adiante em 2025, não são das melhores. Enquanto tem essa notícia de caristia, tem aqui no alto de página uma glória brasileira. Raíssa desfila no Ibirapuera. Após cair 2 vezes, ela cravou 9,1 na última nota e é a primeira tricampeã da Liga Mundial de Skate Street. Parabéns a essa jovem Raíssa, ela está com 16 anos, né? Carrega o troféu da sua glória esportiva, é uma glória de que nos devemos orgulhar. Vamos para outro jornal. Tem uma coisa aqui curiosa, quer ver? Dá uma espiada aqui, ó. A maior paixão de Getúlio Vargas. O livro A Bem-Amada, Aimée Hering, A Última Dama do Brasil, de Delmo Moreira, conta a história da maior socialite do Brasil do século XX, Aimée de Hering, que era simplesmente a amante de Getúlio Vargas. Está aqui no caderno 2 do Estadão. Era mulher especializada em viver bem. Depois você me explica como é essa especialização, viu, Cássio, por favor? Especializada em viver bem. Em A Bem-Amada, Aimée de Hering, autor lembra a socialite que foi amante de Getúlio Vargas. Ela era bem mais alta que ele, hein? Aimée com Getúlio, então ditador, em 1938, em Poços de Caldas. Quer dizer, era uma ditadura, e olha que ditadura. O pessoal fala da ditadura dos militares e esquece da ditadura do Getúlio Vargas. Jornalista gaúcho pesquisou durante 2 anos acervos do Brasil na França e nos Estados Unidos para reconstruir a história da personagem. Aimée vivia na alta sociedade, lidava com pessoas poderosas, mas como era pouco conhecida, como se explica a contradição? Pô, numa ditadura
A imprensa sob controle, não tinha sessão de fofoca. Não tinha, ninguém ia dizer, amante do presidente, tal, enfim, tem a entrevista com o autor, né, o livro, deixa eu ver como chama o livro, A Bem Amada, Aimée de Hering, A Última Dama do Brasil, de Delvo Moreira. A editora é a Todavia, 224 páginas, preço R$ 89,90. Olha que lindona, cabelo da época dos anos 30 e tudo. E né, ninguém ia, como eu disse, ninguém tinha coragem de dizer, amante do Getúlio. Imagine, a ditadura do Getúlio matava também, viu? Matava. Ele posava de pai dos pobres. Vai experimentar. Olha que constatação. Consumo abusivo de álcool mata a cada 4 horas uma pessoa de 55 anos ou mais. Mudanças fisiológicas típicas do envelhecimento explicam maior vulnerabilidade nesta faixa etária. Quer dizer, a gente fala de cocaína, maconha, não sei o que, esquece, né? Acabou incorporando, acabou se acostumando com o alcoolismo, mas é duro e mata muito, e também esquarteja famílias, acaba com a vida da vítima direta e faz várias vítimas indiretas, mulheres, maridos, filhos, filhas, etc. É uma coisa que se espraia pela família e que tem tratamento, é difícil, exige muita perseverança, enfim, tá aí. Aí o Estadão também coloca uma coisa aqui. O Lula recebeu alta, parabéns, recebeu alta, já saiu. Tem uma foto aqui no Globo de hoje, aqui, ó. Agora a gente recebe o Globo aqui na minha região, em São Paulo, Santana de Parnaíba, o Lula. E ó, Lula tem ao seu lado, saiu do Sírio-Libanês deste domingo usando um chapéu para esconder as cicatrizes da cirurgia para conter sangramento. Eu acho que não tem cicatriz, eu acho que tem 1 ou 2 furinhos, né? 1 ou 2 furinhos. Que serviram para colocar um dreno para tirar o sangue que tinha saído e que formou uma bolha, uma bola que estava comprimindo o cérebro. Deixa eu ver o que está escrito aqui. O presidente recebeu alta ontem, depois de 6 dias internado em decorrência de uma cirurgia. Ele disse que ficou preocupado e assustado com o sangramento na cabeça. Ao Fantástico, o médico Roberto Calil Filho afirmou que o presidente corria o risco de acontecer o pior. Se ele não fosse atendido prontamente, demorou, porque ele sentiu dor, que já era um prenúncio do que estava acontecendo, o sangramento continuaria, aumentaria, né, essa bola de sangue e causaria pressões sobre o cérebro, cujo desfecho não é difícil de se prever. Iria desde paralisias em alguns órgãos do corpo, mexia com a memória, com alguns setores da memória, ou então poderia, como dizem os policiais, levar a óbito. Eu não gostam de falar morrer. Levar a óbito. Deixa eu ver. Tem uma coisa aqui no Globo curiosa. Europa e Estados Unidos combatem redes sociais para jovens. Em vários países, legisladores debatem a restrição do uso de mídias sociais por adolescentes. A ação mais dura foi da Austrália,
que aprovou lei que proíbe o acesso a menores de 16 anos. A ação, no entanto, não é unânime entre especialistas. Fica difícil aqui no Brasil, menor de 16 anos, ser proibido. O cara pode trabalhar, né, pode votar, e aí você chega perto de poder votar, e aí você chega e diz, não, você não pode, você é pequeno, não pode estar nas redes sociais, elas podem te corromper. Aqui o Globo apresenta a Raíssa, uma outra foto da Raíssa numa manobra sensacional aqui, olha. Parabéns, hein, Raíssa? Parabéns. Porto ganha moradores, mas faltam serviços. Os primeiros proprietários dos novos residenciais construídos na recém-revitalizada zona portuária do Rio se queixam da falta de serviços como comércio, escolas e unidades de saúde. Construtores dizem que eles irão com o aumento da demanda. Ora, bolas, vocês compraram, mudaram para lá, sabiam o que ia acontecer, e é assim mesmo. Claro que não é nenhuma sangria desatada, é chato, né? Mas não é nenhuma sangria. Até hoje, talvez seja uma defesa, porque tem gente que prefere ir de carro daqui até a esquina, da sua casa até a esquina, para não ter que ir andando no supermercado para comprar qualquer porcariazinha, né? O pessoal sabe que numa viagem dessas pode não ter volta, né? Deixa eu ver. Miguel de Almeida, o espírito do jangismo cultural. Tem aqui no Globo entreouvido o Congresso. Vamos voltar a cozinhar. Olha aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? É sempre uma coisa, cabeça muito boa do Chico Caruso. Ações trabalhistas voltam a subir após decisão do STF. O volume de ações trabalhistas vem subindo desde a decisão do Supremo em 2021, que exime quem é derrotado na justiça de pagar as custas do processo. Isso havia sido estabelecido pela reforma trabalhista de 2017. Este ano, até outubro, a alta é de 15%. Quer dizer, o Supremo, quem entrava com uma ação trabalhista, e o pessoal entra no chute, você sabe que é assim. Vamos tentar, o cara vai fazer um acordo, milionário, patrão, aí entra e tenta tudo. E aí não dá certo e acabou. Sai todo mundo, cada um vai para o seu canto. Aí tinha sido decidido, e eu gostava disso, o seguinte, se você entra com uma ação e a ação não é correta, né, você tem outras intenções, aí você paga uma multa no final. Mas isso foi afastado pelo Supremo e agora as ações de quem não tinha coragem voltaram a subir. Talvez seja melhor do que injustiças cometidas ao contrário, mas eu ainda fico com a posição anterior. Tem a Folha aqui, a Folha, dá uma espiada. Famílias sírias procuram os mortos da ditadura após a queda de Assad. Folha visita necrotério para onde cadáveres encontrados em prisão de Damasco foram enviados. Israel vai dobrar a ocupação do Golã. Os 24 anos de brutalidade da ditadura Bashar al-Assad na Síria, encerrada como ofensiva liderada por radicais islâmicos há uma semana, são visíveis no hospital Al-Mujatahid, relata da capital do Damasco a enviada especial Patrícia Campos Melo. Patrícia Campos Melo já tem mais quilometragem de guerra do que a ONU.
alegando necessidade de se precaver dos extremistas que integram o novo governo, o vizinho Israel anunciou que irá dobrar a ocupação do território sírio nas colunas do Golã, anexadas pelo Estado judeu na Guerra de 67. Olha, nesse fim de semana eu li alguns artigos, algumas observações na imprensa internacional. Afinal, quem ganha, quem está ganhando terreno, quem está ganhando geopoliticamente nessa barafunda que está acontecendo na Síria, especialmente na Síria? Em todo esse contexto, né, do que acontece no Oriente Médio, quem está ganhando, quem está saindo por cima é Israel. Israel que está ganhando. No fundo, o pessoal blasfema contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas ele está sendo visto como um estrategista. Ele está conseguindo que Israel saia, de alguma forma, com vantagens nessa confusão toda. Já destruiu grande parte das reservas militares, aeronáutica, marinha, armas, munições, armas químicas dos sírios, está aproveitando esse vazio para bombardear, evitando ou levando para frente, né, procurando adiar possíveis hostilidades provocadas pelo novo governo, que ninguém sabe como vai se comportar. Tem muita promessa, mas ninguém sabe como vai se comportar. Eu só vou mostrar para você. Antes de mostrar isso de sábado, eu falei em batata aqui, e tem uma coisa bem paulistana. Para você que não está em São Paulo, eu explico. Tem um largo, que é uma pracinha, num bairro chamado Pinheiros, bairro tradicional de São Paulo, e tem um apelido, Largo da Batata. Largo da Batata. E não adianta, eu nem sei o nome do largo, ele tem um nome, mas é Largo da Batata e acabou. Ninguém fala, você falar o nome, ninguém sabe onde é. E é um lugar importante e tal, e tem uma estima da população esse nome. Diz o prefeito Ricardo Nunes que ele não sabia do que eu vou contar que ia acontecer. Os magistrados, né, que cuidam da burocracia da prefeitura, ante a promessa da empresa que produz a batata Ruffles ou Ruffles, eles iam fazer lá uma série de obras que iam melhorar a praça, etc., etc., iam dar o nome de Largo da Batata Ruffles. Largo da Batata Ruffles. 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 Bom, mas eu sou analfabeto em inglês, eu falo Ruffles. Ruffles. Batata Ruffles. Como você quiser, eu conheço quem fala batata Ruffles. Seu Manuel, me dá um pouquinho, um saquinho de batata Ruffles, é tão gostoso. Bom, aí o prefeito voltou atrás, disse que mas já imaginou? Quer dizer, tem que tomar cuidado, pessoal. Tem coisas que funcionam. Por exemplo, o estádio do São Paulo, que é um estádio privado, fez o acordo com a Lacto, com a empresa que fabrica o bis, e o estádio chama Morumbis, Estádio do Morumbis. O nome oficial é Cícero Pompeu de Toledo, que presidiu o São Paulo Futebol Clube. Mas tudo bem, aí o São Paulo Palmeiras tem o nome, né? Qual é o nome do estádio? Allianz Parque, que é uma seguradora. Agora, uma pessoa podia me informar onde é que é o Largo da Batata Ruffles, ou Ruffles. É boa essa batata? Deve ser, sei lá, todas essas coisas fabricadas.
Vende em saquinho, né? Veneno em saquinho, eu não sei. Eu sei que é gostoso. O óleo diesel que eles usam para fritar é muito bom. É muito bom. Teve um uso só. Bom, é isso que eu queria dizer. Olha as manchetes do domingo com a prisão do Braga Neto. O Braga Neto sob acusação de interferir na apuração da trama golpista. PF prende general Braga Neto por interferir em investigação sobre o golpe. Dizem vários analistas que o Exército está conformado, blá, 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 que não tem problema, que é um momento de... Bom, não é bem assim, né? Tem uma solidariedade dentro do Exército, uma irmandade, sempre teve uma camaradagem, né? Um companheirismo. Então, o general Braga é um homem que atingiu um nível muito alto na profissão militar. Então, a prisão não é olhada com muita satisfação. Eu não sei se todo mundo no Exército é racional, quer dizer, se houve a tentativa de golpe comprovada direitinho, com justiça bem feita, né, provas irrefutáveis, tudo isso, então o general, enfim, tem que ser punido de acordo com a lei. De acordo com a lei, porque tem gente, até alguns juízes, que gostam de sair um pouquinho. Não é o jogo do bicho, mas vale o que está escrito. Também vale o que está escrito. E às vezes o pessoal, não é por maldade, na ânsia de fazer justiça. Aí tem um senhor aqui, Nicolau da Rocha Cavalcante, que é um advogado e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, que diz o seguinte: a prisão preventiva do general Walter Braga Neto tem uma característica em comum com outras prisões decretadas no âmbito da Lava Jato e caçadas pelo Supremo nos últimos anos. Ao fim e ao cabo, elas estão baseadas na palavra de um delator. O inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em dezembro de 2022 não se apoia apenas na delação do coronel Mauro Cid. Segundo o relatório da Polícia Federal, há indícios robustos de materialidade e de autoria delitiva. No entanto, pelo que consta do despacho do ministro Alexandre de Moraes, a ordem de prisão de Braga Neto baseia-se na palavra do delator. O novo depoimento, entre aspas, prestado, isso é o que o Xandão escreveu, prestado por Mauro César Barbosa Cid, apresentou elementos que permitem caracterizar a existência de conduta dolosa de Walter Souza Braga Neto, no sentido de impedir ou embaraçar as investigações em curso, diz o ministro. Então, tem um advogado, professor, apontando aí uma situação que pode, no fim, prejudicar, que pode apresentar alguma coisa ruim no fim, ruim para a tentativa de prisão. Teve um bombardeio essa noite de novo na Ucrânia. A Ucrânia diz que destruiu não sei quantos drones e teria atingido com os mísseis americanos uma área petrolífera dentro de território russo. Aqui, PF rastreia a origem do dinheiro para plano de ação golpista. É interessante porque dizem que foi setores do agronegócio. Não quer dizer nada. Pode ser que uma senhora que planta bananeira dentro do quintal dela, é um setor do agronegócio, para depois vender. Então tem que saber exatamente quem foi, quanto foi, como. Chegamos no final.
tem muita coisa que acaba ficando fora. Quem tomou cafezinho conosco, o cafezinho vai subir. Clésia Coitinho, Andrei Maurício, Mauro dos Anjos, Sônia Cristina, Nivaldo Lima, Jansley Monteiro. Oi, Jansley, como vai você? Tudo bem? Jansley é um amigo nosso de Priscas Eras, a não ser que tenha um outro Jansley, mas 2 Jansley Monteiro é difícil. Nils Antônio, José Adelino, Roseli Lopes, Almir Gomes, Renato Jair, Marcelo Ribeiro, Eric Savage, o Jansley é de Minas Gerais. José Francisco de Uberlândia, Domingos Moraes de Marabá, Valdete Valverde de Salvador e Gildásio Souza de Itabuna, também na Bahia. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, boa semana, vai ter muita novidade e eu espero-vos, como dizia o ex-presidente Temer, em todas as nossas as plataformas, neste mesmo horário, amanhã, às 8 em ponto. Tchau.